O JC começa trazendo um assunto bem sério aqui para esse início de edição. A gente aproveita que hoje, inclusive, é o Dia Nacional do Combate ao Alcoolismo, para justamente discutir esse vício que, infelizmente, acaba com famílias inteiras. E que fique bem claro que a gente não está aqui falando do consumo social do álcool, daquele chopp com os amigos no fim de semana, do vinhozinho ali com o marido, com a esposa. Inclusive, há estudos que mostram aspectos positivos do consumo controlado do álcool. O que a gente está trazendo aqui para essa discussão é quando a pessoa perde a capacidade de controle e aí o consumo se torna, de fato, um vício. A repórter Alamara Barros está com um psiquiatra para conduzir essa entrevista e trazer algumas orientações aqui para a gente. Boa noite para você, Alamara. Boa noite, Linda. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da Correio. Isso mesmo, tudo que foge do controle aí, né? Tudo em excesso, na verdade, é prejudicial à saúde, principalmente quando se fala do álcool. E a gente está falando sobre esse Dia Nacional de Combate. Eu vou conversar agora com a psiquiatra Camila Franca, que vai falar um pouco melhor e esclarecer sobre esses excessos. Boa noite, seja bem-vinda ao Jornal da Correio. A gente tem que estar alerta a essa situação, né? A gente sabe que muitas pessoas que sofrem aí de problemas emocionais, traumas do passado e outros problemas, muitas vezes procuram o caminho mais fácil, mas que é perigoso, né? E uma dessas causas pode ser justamente usar aí o álcool como fuga, como refúgio, e não é o melhor caminho, não é isso? Não, boa noite, Linda, todos da Correio. O alcoolismo é uma doença crônica, né, que interfere na capacidade de vida do paciente. Então, muitas vezes a gente começa com o uso recreativo, depois vira um hábito e depois uma necessidade, o alcoolismo. A gente tem, segundo a OMS, no ano 2023, 2,6 milhões de mortes pelo álcool. Sendo que 75% são homens. Então a gente precisa identificar, né, culturalmente o álcool é incentivado no nosso país, em todo o mundo. Então a gente conseguir frear, identificar, né, a questão do alcoolismo, a questão da dependência, que é a capacidade de controlar esse uso de álcool. Então as pessoas têm um ato compulsivo, elas não conseguem controlar essa compulsão. Quando para, tem a abstinência, o corpo reage, apresenta sintomas, certo? A tolerância, cada vez mais eles vão precisar usar o álcool para sentir os mesmos sintomas que antes, né? Isso a gente já tem um quadro de dependência, e aí o paciente começa a trocar suas atividades de prazer pelo uso do álcool. E doutora, a causa muitas vezes é isso mesmo, utiliza o álcool como fuga, refúgio, ou porque também cresceu num ambiente que viu algum familiar fazendo uso excessivo do álcool, que é uma droga lícita, né? A gente tem não só a predisposição genética, mas o ambiente que a gente vive que o influencia. Muitas vezes esses pacientes eles estão passando por alguma dificuldade social, alguma dificuldade financeira. Então a gente vê que depois da pandemia isso também aumentou. A preocupação, então o álcool ele vira a depressão, a ansiedade também leva o paciente a usar mais o álcool. E aí a gente também traz uma outra situação, que quando se fala em alcoólatra, alcoolismo, já vê que é aquela pessoa em situação de rua que largou tudo pelo álcool. E não é. Como identificar que a pessoa já está aí dentro do alcoolismo, se tornou um alcoólatra? Principalmente quando ele começa a trocar suas atividades de vida, que antes estava prazer, pelo uso do álcool. Então, cada vez mais ele vai pensar e necessitar da presença do álcool na vida dele. Então, ele tira a sua rotina para fazer uso do álcool. Então, tem uma compulsão, eu preciso do álcool. Né? Antes não era mais eu quero, agora eu preciso, vira uma necessidade. Uma prioridade aí também na vida da pessoa. Uma prioridade. Se a gente pensar em nível do Brasil, a gente tem 10% da população alcoolista, sendo 70% homens. Então, a gente tem que identificar esses fatores de risco e estender a mão para esses pacientes. Porque além de um dano, eu disse que é uma doença crônica, então ele não vai trazer repercussões apenas nas emoções, mas também a nível do sistema nervoso central. O paciente pode levar a uma demência, um quadro cognitivo da força muscular, quadros hepáticos como a cirrose, quadros estomacais, como por exemplo úlceras. Então assim, ele não atinge só as emoções, ele é um loop, né?
o álcool. Na verdade, em alguns casos começa, né, com problemas emocionais e aí geram aí outras doenças, né? Todas as outras perturbações físicas em outros órgãos, tem miocardite. Se a gente for pensar, distribuir o corpo humano, o álcool ele vai conseguir afetar todos os outros sistemas. E aí, quando perceber que já está realmente aí na estatística dos alcoólatras, né, dentro do alcoolismo, como pedir ajuda, como proceder para sair? Eu sei que muitas vezes é difícil, né? É difícil. O primeiro passo, esse é o mais importante, o primeiro passo para o dependente químico, dependente de álcool, ele entender que ele precisa sair, é ele querer. Depois que o paciente sai, aí vem toda uma estrutura, toda uma rede de apoio, não só da família, mas a agente psiquiatra, os psicólogos, medicações que diminuam esse desejo de beber, uma rede de apoio, aí sim a gente vai continuando. E a gente não pode dizer que o paciente ele não vai conseguir. Toda recaída que ele queira voltar é mais uma força de vontade para a gente continuar esse tratamento. Muito obrigada pelas informações e pelo esclarecimento. E é importante procurar aí ajuda, né? Psicólogos, psiquiatra. Eu volto com você, Linda, no estúdio. Tá certo, Alamara. Obrigada pelas orientações aí, por conduzir, né, essa entrevista e trazer esse conteúdo aqui pra gente.